Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Segunda-feira da Semana Santa, 3 de abril de 2023. Estamos vivendo a semana maior da igreja, a semana mais importante que há de culminar no Tríduo Pascal. E cada dia dessa Semana Santa, nós vamos nos deparar com um personagem da vida de Jesus naquela última semana dele nessa terra, na semana decisiva em que ele nos salvou. Hoje, o personagem que vamos nos encontrar são dois, Maria Madalena e Judas, o traidor. O evangelho que a igreja nos propõe nessa segunda-feira da Semana Santa está em João, capítulo 12, versículos de 1 a 11. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus a Betânia, onde vivia Lázaro, que ele ressuscitara. Deram ali uma ceia em sua honra. Marta servia e Lázaro era um dos convivas. Tomando Maria uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa encheu-se do perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Dizia isso não porque ele se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, furtava o que nela lançavam. Jesus disse: deixai-a. Ela guardou este perfume para o dia da minha sepultura. Pois sempre tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis. Uma grande multidão de judeus veio a saber que Jesus lá estava, e chegou não somente por causa de Jesus, mas ainda para ver Lázaro, que ele ressuscitara. Mas os príncipes dos sacerdotes resolveram tirar a vida também a Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, se afastavam e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, aqui vemos Jesus em uma festa, uma ceia, um jantar na casa de Lázaro. Ele havia ressuscitado Lázaro. E hoje, 6 dias antes da sua paixão, ele vai à casa de Lázaro, Marta e Maria, para comemorar a vida nova de Lázaro, comemorar a ressurreição de Lázaro. A vida de Marta e de Maria haviam sido tomadas pela dor quando da morte do irmão. Quando Jesus ressuscita Lázaro, aquela dor se transforma em festa, aquele luto se transforma em uma celebração. E aqui eles se reúnem com o mestre, com os discípulos, para comemorar, para se alegrar com Jesus. Todos se alegravam, menos 2 pessoas. Maria Madalena e Judas. Esses são os únicos 2 que não se alegravam naquela festa. Por quê? Um porque estava extremamente unido a Jesus, o outro porque estava extremamente afastada de Jesus. Esses são os 2 personagens que a igreja nos propõe hoje. Vamos falar primeiro de Maria. Maria Madalena é aquela que havia se entregue à prostituição, havia sido possessa por 7 espíritos malignos. Mas Jesus Jesus exorcizou dela esses 7 espíritos malignos, a convidou ao seu seguimento, curou o seu coração e a sua alma. E a palavra de Deus diz que aquele que muito amou, aquele a quem muito se perdoou, muito amou. Aquele a quem você dá muito perdão, ama muito. E Maria Madalena amava extremamente a Jesus. Estava sempre ali aos pés do Senhor, colhendo a sabedoria de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a doutrina de Jesus.
queridos, de todos os discípulos de Jesus, incluindo os apóstolos, incluindo Pedro, Tiago e João, que eram os mais íntimos de Jesus. Apenas uma pessoa, além da Santíssima Virgem, é claro, apenas uma pessoa captou o que estava para acontecer naquela semana. E olha que Jesus já havia anunciado isso 3 vezes. Por 3 vezes Jesus já havia dito: o Filho do Homem vai a Jerusalém, será entregue, deve sofrer muito por parte dos homens e morrer, mas ao 3º dia ressuscitará. Jesus anunciou a sua paixão, morte e ressurreição 3 vezes. Por 3 vezes abertamente ele falou aos discípulos que ele haveria de sofrer, haveria de ser traído, haveria de morrer na cruz, mas ressuscitar ao 3º dia. Diante dessa narrativa de Jesus, que muitas vezes, reiteradamente, falou da sua paixão, 2 pessoas tiveram posicionamentos firmes. A primeira foi Pedro, que disse: Senhor, jamais, não permita que isso aconteça. E Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás, porque pensa segundo os homens e não segundo Deus. E aí está a chave de leitura desse evangelho. Quando Jesus anuncia a sua paixão, Pedro é repreendido por Jesus publicamente. O evangelho diz que Jesus chama Pedro, coloca Pedro diante dos outros apóstolos e olha para os outros apóstolos, porque aquele pensamento de Pedro era o pensamento de todos eles, e diz: afasta-te de mim, Satanás, porque pensa segundo os homens e não segundo Deus. Ninguém acreditou que de fato aquilo que Jesus dizia era literal, que literalmente ele morreria na cruz. Apenas uma pessoa, além da Santíssima Virgem, que já sabia disso desde a apresentação de Jesus no templo, quando ela apresentou Jesus e Simeão disse: agora, Senhor, deixai o seu servo ir em paz, que meus olhos viram a salvação de Israel. Ali, Santa Fonte de Ligório diz que ali Nossa Senhora conheceu cada detalhe da paixão. Então, a Santíssima Virgem, e é claro, São José também, porque certamente a Santíssima Virgem partilhou com São José, os 2 conheciam a paixão de Jesus. A Santíssima Virgem, porque São José já havia falecido aqui, então a Santíssima Virgem e apenas mais uma pessoa, Maria Madalena. Maria Madalena era aquela que captava o coração de Jesus. O coração de Maria Madalena estava conectado ao coração de Jesus. Podemos dizer que o coração de Maria Madalena se uniu ao coração de Jesus porque Jesus a libertou dos demônios, ela viu a luz e resplandecendo sobre ela a luz de Cristo, ela entendeu quem era Jesus. Nenhum discípulo, nenhum apóstolo entendeu quem era Jesus naquele tempo, antes de Pentecostes, como Maria Madalena. E é por isso que ela estava sempre aos pés de Jesus. E é por isso que quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, Marta já corre desesperada e repreende Jesus, dizendo: Senhor, por que você não esteve aqui antes? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Madalena não. Madalena permanece em casa, sentada, como que aguardando o milagre. Quando Jesus fala: removei a pedra, Marta diz: Senhor, já está em 4 dias que ele morreu, cheira mal. Madalena não fala uma palavra, ela sabia, ela conhecia Jesus. E aqui, nesse dia, nesse evangelho de hoje, ela é a única que sabe, que está se despedindo de Jesus, que a paixão de Jesus se aproxima, que a paixão de Jesus se avizinha. Então ela pega um bálsamo, uma libra de bálsamo puro, bálsamo com nardo puro, e unge os pés de Jesus, fazendo como que uma última homenagem ao Senhor, mostrando que aquele bálsamo, que aquele com nardo, aquela libra de bálsamo com nardo valia muito dinheiro. Então ela mostra que o maior tesouro, a maior riqueza é Jesus. E ela ali como que faz uma homenagem pré-morte a Jesus. A gente normalmente faz homenagens póstumas, né? Depois da morte. Ela faz uma homenagem pré-morte a Jesus. Aquele bálsamo que se derramava nos pés de Jesus era como que o coração de Madalena, era como as orações de Madalena que se derramavam aos pés de Jesus. Estava unida, estava conectada com Jesus. E por isso que quando Jesus sofreu a sua paixão na cruz, ela esteve ali aos pés da cruz, ao lado da Santíssima Virgem de São João. Porque ela sempre esteve unida ao coração de Jesus. Em contrapartida tem outro personagem, que é Judas Iscariotes. Judas se revolta com Madalena e se irrita com Madalena e diz: por que a gente não vendeu esse perfume? Porque vendendo esse perfume a gente faria muito dinheiro e poderia dar aos pobres, mas ele não estava preocupado com o pobre, coisíssima nenhuma. A palavra de Deus é muito clara em dizer que ele era ladrão e que ele furtava o dinheiro que era colocado na bolsa em comum dos apóstolos.
Ele queria que se vendesse o nada, para que com esse dinheiro fosse lançado na bolsa dos apóstolos para teoricamente socorrer os pobres, mas ele já planejava furtar esse dinheiro. Se Maria Madalena estava conectada ao coração de Jesus, Judas estava conectado às coisas que passam. Judas estava preocupado com o dinheiro, com as coisas deste mundo, com o poder, com o prazer, com a boa vida que o dinheiro pode dar. E é por isso que Judas seguia Jesus, porque Judas acreditava que Jesus seria um governador político, um novo rei de Israel politicamente, dominando sobre Israel e fazendo com que Israel retomasse aquela glória dos tempos de Salomão, libertando Israel de Roma e reinando sobre Israel e sobre outras nações que Israel haveria de tomar, um novo império que haveria de dominar o mundo inteiro. Esse era o pensamento que eles tinham do Messias. Eles achavam que isso que Jesus seria. E Judas servia a Jesus porque percebia, sonhava nesse reino de Jesus mundano, nesse reino de Jesus de poder, de glória, nesse reino de Jesus de riqueza, de triunfos militares. Ele teria um lugar especial, porque afinal de contas estaria servindo a Jesus desde o início. E é por isso que quando Judas percebe que Jesus não seria esse rei que ele imaginou, ele vai lá e entrega a Jesus por 30 moedas. Judas é o símbolo daquele que só pensa nas coisas que passam. Maria Madalena é o símbolo daquele que se conecta ao coração de Jesus, numa vida esponsal, numa vida mística, numa alma unida a Jesus. De que lado você está? Com quem você se assemelha? Na sua vida você tem buscado as coisas que passam e tem colocado no mundo o seu tesouro? Jesus disse, onde tiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Você tem colocado o seu tesouro e o seu coração no mundo, nas coisas que passam? Ou o seu número 1, o seu tesouro e o seu coração está conectado com Jesus, como o de Maria Madalena? Diariamente você tem derramado perfume, o perfume da sua oração, do seu amor aos pés de Jesus? Você tem ido visitar a Jesus no sacrário e ali derramado o seu coração, como Maria Madalena faz nesse evangelho de hoje? Ou você não tem tempo para ir ver Jesus no sacrário, porque você está preocupado em ganhar dinheiro, em cuidar das coisas que passam? Os cuidados deste mundo têm sufocado a semente do evangelho no seu coração, como naquela parábola do semeador? Põe diante de você hoje esses dois personagens, um homem e uma mulher, para mostrar assim que eles são bem diferentes um do outro, não só na anatomia física, mas no coração. Judas e Maria Madalena. Olhando para Judas e para Maria Madalena, Judas representando o amor do mundo das coisas que passam, Maria Madalena representando o amor a Deus e a união total a Jesus. Qual dos dois lados você está? Semana Santa. Nessa semana Jesus há de morrer por nós. Medite no seu coração, para que na sexta-feira, como Maria Madalena, você esteja de pé, aos pés da cruz. E quando o coração de Jesus for aberto e jorrar sangue e água da sua misericórdia, se você estiver ali, como Maria Madalena, aos pés da cruz, você também será lavado pela misericórdia do Senhor. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.